percebi extremamente reativa e agora, olhando para aquela situação, eu percebo que essa também não é a melhor resposta. Recentemente, eu escutei uma frase que ficou, assim, reverberando. E recentemente, que eu digo faz uns 3 meses, tá? Então não é tão recentemente, mas eu precisei de um tempo de maturação para conseguir falar sobre ela. Eu escutei de uma pessoa, de um homem, na faixa entre 35 e 40 anos, que homens envelheciam melhor que as mulheres. E aí, quando eu escutei aquilo, a minha primeira reação é falar, claro que não. Primeiro porque, na minha opinião, dentro desse envelhecimento de permissão social, o que acontece é que as mídias, né, enfim, quem governa toda essa parte valoriza muito mais as mulheres muito mais jovens e os homens mais velhos. Então parece que os homens acabam envelhecendo melhor. Mas quando você olha para sua realidade, se você tiver... eu tenho 38, 39 anos, tá? E se você olhar para sua, assim, olhar para os lados, essa não é bem a realidade. E quando eu digo de envelhecer bem, não estou falando só de questões estéticas, entende? Não estou falando só de questões estéticas, assim. O que também é verdade, o que também pode ser verdade. Mas eu tô falando de envelhecer bem, mais de uma vibe, assim, sabe? E eu tenho muitas amigas na faixa dos 50 anos que falam também que essa fase é uma fase que elas estão querendo, assim, conquistar o mundo e fazer as coisas acontecerem. E eu tenho muitas clientes também que estão nessa faixa de idade e que os homens estão, tipo assim, só querem ficar no sofá sem fazer nada, ou pelo menos não com elas, né? Tem muitas também que reclamam que esse comportamento é com elas, mas com os amigos eles são outras pessoas. Mas enfim, não vou entrar nisso agora. O fato é que, quando alguém diz que um homem envelhece melhor, tá falando de saúde, vitalidade ou permissão social, sabe? Porque será que o homem envelhece melhor ou ele é só menos cobrado por envelhecer? Por que esteticamente falando, cabelo branco, ruga, aumento de gordura, tem um peso diferente para homens e para mulheres? E quando eu comecei a procurar na minha cabeça exemplos para dar para a pessoa de que não era verdade, que as mulheres é que envelheciam melhor, porque no fundo era isso que eu achava, eu só tenho certeza que a gente não tem permissão para isso, né? Eu me percebi extremamente reativa e agora, olhando para aquela situação, eu percebo que essa também não é a melhor resposta. Não precisa homens envelhecerem melhor, mulheres envelhecerem melhor. Todos nós, se tivermos a sorte, vamos envelhecer. Já estamos envelhecendo, né? Um dia, isso não para. Essa armadilha de colocar nós contra eles contra nós, é também uma armadilha, né? Essa dicotomia, essa dualidade de querer colocar um melhor que o outro, também não é o caminho, né? E aí eu fiquei refletindo nos últimos meses, assim, o que é envelhecer bem pra mim? O que é envelhecer bem de verdade? E eu acho que passa, sim, pelos cuidados estéticos, não procurando uma juventude eterna, mas um se sentir habitando o próprio corpo. Mas, principalmente, pra mim, envelhecer bem é envelhecer funcional, com saúde física, mental e espiritual. Envelhecer bem, pra mim, é você amadurecer. Gente, tem gente que passa a vida inteira sem amadurecer. Envelhecer bem é você encontrar a sua identidade, você conseguir encontrar finalmente quem você é, você conseguir estabelecer limites sem passar por cima das pessoas. Envelhecer bem é você ser mais generoso. Envelhecer bem é você conseguir ser mais humilde. Envelhecer bem é você conseguir ter mais autoestima. É você saber o seu tamanho. Envelhecer bem é você justamente agregar uma quantidade de vivências, experiências, estudos, conhecimento, sabedoria, a ponto de você conseguir compartilhar, enriquecer a vida das pessoas que te cercam. Envelhecer bem é você ser um exemplo de bem-sucedido. E isso eu aprendi com a Alice Alvarenga, que ser bem-sucedido não é o cara ou a mulher de terno CEO de uma empresa. Pode ser também, né? Mas ser bem-sucedido é você deixar que as gerações que vêm depois de você tenham um caminho mais fácil, um caminho mais íntegro, um caminho mais verdadeiro, porque você foi aparando esse chão, essa estrada por onde eles vão passar, assim como os que vieram antes fizeram, assim, pra gente, sabe? Então, sei que esses valores, assim, eles andam não tão famosos, mas não fazem tanto sucesso, não viralizam tanto, e isso pra mim vem do meu coração, mas isso não significa que eu ainda não sinta as pressões sociais do envelhecimento estético das mulheres, né? Isso não... Mas eu acho que cada vez que eu entro em contato com essa camada,
eu vou me aprofundando mais nela, né? E a partir desses movimentos, eu acho que esse envelhecer bem não é só para mulheres que eu tô falando, é para homens e mulheres. Não existe um envelhecer melhor, existe envelhecer enquanto ser humano. E pode parecer meio utópico, sabe? Mas eu quis compartilhar isso porque ecoou no meu coração de uma forma tão honesta que, que eu senti que eu precisava compartilhar isso pra ver se tocava, se alguém mais concorda ou se toca mais alguém. De grão em grão a gente vai fazendo, né, algumas revoluções, assim. Então, esse vídeo ele não tem resposta nenhuma, ele só trouxe uma reflexão. E a ideia, de novo, é que a gente também se policie sempre que ficar reativo e se colocar num lugar de nós contra eles, tentar devolver com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, sabe? Eu acho que não é por aí o caminho, mas isso é uma opinião minha, pode ser que você pense diferente, tá tudo certo. Até a próxima.